Então, bom dia. Hoje são 18 de setembro, segunda-feira. São 7h20 da manhã, né? E para variar, a gente está pegando um engarrafamentozinho aqui. E aí aproveita sempre esse momento, que é um momento de reflexão, né? Que substitui a irritação, né? Porque o engarrafamento pode nos tirar um pouco do sério também, né? Embora eu tenha moto, né, eu vejo aqui a turma de moto passa muito rente ao carro, né? E é meio complicado isso. Então, eu queria terminar aquela parábola, uma espécie de parábola, né, que eu comecei a contar na parte 1, né, histórias do self, né, e eu gostaria de terminar essa parábola. Eu acho que eu parei exatamente no momento em que, né, o indivíduo conseguiu, né, ele estava boiando no oceano do inconsciente e sentiu que alguma coisa inesperada estava ali roçando no corpo dele, né? Talvez já estivesse ali um pouco à espera do milagre, né? Mas ainda havia algum grau de ego, né, que tentava resolver, né, o problema a partir, né, dele próprio. O que não tem nada demais e é um esforço que o ego deve fazer nesse sentido. O que ele não deve é se fechar nesse esforço, achando que se ele não ver saída, se ele não vê solução, então não há saída, então não há solução, né? Essa é a base do suicídio, inclusive, é quando o ego percebe o sofrimento e ele se deixa seduzir pela pulsão de morte, por essas estruturas destrutivas altamente sedutoras, né? Organizações patológicas no interior da mente, né? Refúgios psíquicos, na verdade, né? Organizações destrutivas, né, que seduzem o ego a acreditar que ele é o centro da vida, né? Ele é o centro dele próprio, né? E como o sofrimento é extremo, né, e ele não suporta esse sofrimento extremo, né, essa parte vem ao socorro dele para ajudá-lo, né? Mas na verdade a gente já viu que não é ajudar, né? Ele vem com uma oferta mentirosa, dizendo, olha, se você se mata, você resolve o problema, né? Então a gente já sabe que o ego tem que trabalhar para encontrar a solução, mas ele não pode cair na inflação, na soberba de achar que a solução só depende dele. Não depende dele. A solução depende do self. É o self que vai apresentar a solução se o ego sair de cena, ok? Então ele está ali e sente uma coisa roçar no corpo dele, e ele olha e vê que é um pedaço de tábua. Provavelmente, como eu disse, do próprio navio que havia naufragado, da embarcação que havia naufragado. Então ele segura ali, mais uma vez ele agradece a Deus, né, por ter enviado aquele pedaço de madeira que, como uma boia, sustentou ele na superfície do inconsciente. Ele não mergulhou no mar do inconsciente, ele não mergulhou nas águas do inconsciente e ali se afogou. Não, um pedaço de tábua, né, funcionou como uma boia, mantendo-o na superfície, ou seja, na consciência. Ele continuava consciente dele próprio. As próprias marolas do mar, né, o empurraram na direção de uma ilha. E ao chegar naquela ilha, né, e pisar na areia firme, ele ajoelhou e mais uma vez agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus por ter levado ele ali contra toda a expectativa do ego. Levou ele ali, salvando a vida dele. Então ele orou, ele fez uma oração verdadeira, aquela oração que brota do coração, do seu coração, do meu coração, do nosso coração, né? Aquela oração que todo tempo ora no interior do nosso self e que, em situações limites como essa, né, alcança a nossa consciência e nós passamos a orar, acreditando até que somos nós que estamos orando, sem perceber que há um estado contínuo de oração no interior da nossa psique, um estado contínuo que louva a origem de todas as coisas que tradicionalmente nós chamamos
de Deus. É verdade que essa palavra foi estragada pelas religiões, geralmente estragaram a palavra Deus, né? Mas nós vamos chamar de Deus a si mesmo, mas esse Deus, né, que nos alcança quando nós desistimos, né, de sermos nós mesmos, né, a fonte, o centro de nós mesmos, renunciando assim, portanto, ao complexo de Lúcifer ou ao complexo narcísico, que é a mesma coisa. Lúcifer e Narciso é a mesma pessoa, né? Então, ele ora ali, se emociona e ora, agradecendo a Deus, né? Bom, saído dessa cena, ele olha, assim, bem na frente dele tem uma floresta gigantesca, né? Provavelmente com vários tipos de animais, eventualmente alguns selvagens, né? Vários animais peçonhentos, perigosos, aranha, escorpião, né? Que dormindo ao relento, né, ele pode ser alcançado por um desses elementos, animais mortais, letais, né? Então ele decide construir uma cabana e ele faz isso, né? Pega uma folha daqui, um pedaço de árvore dali e constrói a cabana dele e se sente muito feliz. Muito, né? Mais uma vez, quando ele contempla a cabana, ele ajoelha e diz: muito obrigado, Senhor, muito obrigado ao Deus do meu coração, ao Deus que me salva, ao Deus que não me abandona, ao Deus que está sempre aqui, bem aqui do meu lado. Mas como é que Deus pode nos abandonar, né, se a fonte de onde nós brotamos é o self? Como é que o self pode nos largar de mão se foi ele que nos constituiu, nos instituiu, que moldou nas suas próprias mãos a nossa existência? Como? Meu Deus, só o ego mesmo, muito seduzido pela destrutividade, pode verdadeiramente pensar que não há coisa alguma no mundo a não ser ele. Isso é uma inflação do ego. É verdadeiramente um complexo luciferino. O indivíduo não se aceita criatura, se aceita criador. Só que o indivíduo não é criador. Para ele achar que ele é criador, ele tem que surtar psicoticamente. Ele tem que ser dominado por uma inflação do ego que nega a realidade e institui a loucura como realidade, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok? Então ele agradece a Deus, né? E mais uma vez dorme o sono ali dos justos, né? Ocorre que ele tinha que caçar, né? Na verdade pescar, caçar e pescar. E certa vez ele foi para uma pesca e quando ele voltou ele encontrou a cabana dele incendiada. Choveu e um raio caiu exatamente em cima da cabana dele, né, e tocou fogo na cabana. Quando ele olhou aquilo, ele caiu por terra e chorou, 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 né? Beirou ao desespero quando viu todo o trabalho dele, todo o esforço dele, todo o sistema de proteção que ele criou para ele mesmo se safar daquela situação angustiante que ele já vinha atravessando há meses. Há meses. Você está sofrendo há meses? Pois é, ele também. Está sofrendo há meses. Às vezes a gente precisa sofrer anos, alguns anos, até descobrir o que realmente está acontecendo com a gente. Ele estava ali sofrendo há meses, né? Então ele caiu na areia e chorou, 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 chorou. Adormeceu ali, de tão triste, né? E de repente ele ouve um barulho, como se fosse uma buzina, exatamente isso, mas uma buzina, não de carro, né? Não de moto, né? Uma buzina de navio. E ele olha para o mar e vê uma gigantesca embarcação parada e alguns marujos, né, colocando já um barco menor, né, ali no mar para ir até a areia, né, gritando para ele acordar porque eles haviam vindo resgatá-lo daquela ilha, buscá-lo daquela ilha, né? E um dos marujos grita assim: que bom que você teve essa ideia, né? Você incendiou alguma coisa e nós vimos o sinal de socorro através da fumaça.
através da fumaça de alguma coisa que você queimou para fazer e pedir um sinal de socorro. E nós viemos buscar você porque vimos a fumaça. Então aí nós temos o cenário psicológico onde Deus age. Foi quando ele foi completamente derrotado. Ele mantinha fé, mas aquela fé ainda tinha um resíduo de ego. Foi quando o ego foi completamente derrotado e que aquele indivíduo caiu por terra, chorou e doeu tanto que ele largou de mão tudo. Largou de mão até a vida dele, pela qual ele brigou até ali. Mesmo agradecendo a Deus, ele brigou até ali para ter aquela vida. E é quando ele larga isso tudo, até mesmo o apego à vida dele, é que a vida de Deus aparece na vida daquele homem. Então ele não tinha feito sinal de fumaça, coisa alguma. O inesperado, o imprevisível, aquilo com o qual nós não contamos, que é o outro nome de Deus, trouxe um raio certeiro que incendiou a única segurança que aquele cara tinha naquela ilha. E era justamente aquela segurança, aquela única segurança que aquele cara tinha naquela ilha que precisava ser incendiada. Isto é, o último recurso de ego que ainda tentava salvá-lo, de algum modo, o cara quebrou bem aqui, foi por terra. E ele largou de mão tudo. Ele entregou na mão de Deus tudo. Tudo. E é nesse momento, então, que o self agiu. Agiu de uma maneira não compreensível imediatamente. E o sinal de fumaça, resultado do raio que incendiou a cabana é o ego, e que pulverizou a cabana, permitiu que o self pudesse se manifestar com todo o seu esplendor, com toda a sua plenitude, com toda a sua força de salvação que só o self carrega consigo por ser a origem de todas as coisas e de tudo. Então, aprendemos com essa história, todos nós, né? Eu, você, todos nós, que a gente nunca sabe, a gente nunca é sábio, essa aqui é a verdade, a gente nunca é sábio, nunca é sábio. Então, tentemos meditar sobre essa história, quando tivermos no engarrafamento, quando tivermos sem fazer nada, ou quando decidirmos tirar um momento para nós, para pensar alguma coisa sobre a nossa vida, sobre as dificuldades que a gente está enfrentando, né? Fazer o esforço de resolver o problema, mas não se desesperar, porque o self está ali, está olhando o que está acontecendo. E ele vai te socorrer. É aquela história que eu falei na nossa primeira conversa. Se houver um grão de mostarda, só um grão de mostarda de fé, o que é fé? Fé é dizer assim, olha só, agora não é mais comigo, porque eu larguei de mão isso aqui. O largar de mão, o deixar para lá, era a técnica que um grande místico do século XII, chamado Mestre Eckhart, usava para orientar terapeuticamente as pessoas que o procuravam. Perguntavam para ele, Mestre Eckhart, por que as rosas desabrocham? Ele respondia, elas desabrocham sem porquê. Não tem porquê. Que tal a gente viver num mundo onde não tem porquê? Tem o que está presente. Tem o exercício espiritual
né, que nos liberta de toda neurose. Não que nós não podemos ser acometidos de neuroses. Na verdade, eu tenho uma opinião sobre isso, que é uma impressão que eu tenho, que nós vamos evoluindo de neurose em neurose. A neurose é um condensado de criatividade, que é uma oferta que o inconsciente nos dá para que a gente desmembre esse condensado, para que a gente desenrole, uma expressão que os jovens usam, vou desenrolar ali, né? Desenrole esse condensado, né? E encontre o significado que está ocultado naquele condensado. E assim nós vamos evoluindo, e assim nós vamos falando sobre essa evolução, né? Sem ter vergonha, né? Eu acho que não dá mais para ter vergonha, né? Ninguém acende um lampião para colocar embaixo da mesa, diz Rabi Jesus. Você acende um lampião para colocar no centro da sala, para iluminar toda a sala. E todos nós somos esse lampião, ou esses lampiões, né? Nós temos que iluminar a sala, um a sala do outro, uns aos outros. O que cada um descobre, que compartilhe com a outra pessoa, né? Numa atitude de amor fraterno, de doação absoluta. Dá de graça o que tu recebestes de graça. E o que a gente recebeu de graça? Toda a sabedoria. Toda a sabedoria está contida no nosso interior. E se nós conectamos essa sabedoria, corremos o risco aquilo que Jung chamou de inflação do ego, de se achar o dono da sabedoria. Mas se nós descobrirmos que nós não somos os donos da sabedoria, nós somos os meios, né, em que essa mesma sabedoria se manifesta na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam, então nós podemos ofertar essa sabedoria e receber a sabedoria do outro, numa atitude daquela virtude que, para mim, é a virtude entre todas as virtudes, a humildade. A humildade, para mim, é uma atitude terapêutica, né, que salva a nossa vida, porque a humildade nos dá a nossa verdadeira estatura, o que verdadeiramente nós somos. Nós somos pessoas incríveis, fantásticas. Verdadeiramente nós somos incríveis. Mas isso não tira de nós a verdade eterna clamada pelo profeta. Do que se orgulha quem é pó e cinza? Não devemos nos orgulhar de coisa alguma, mas devemos ser um meio usado pelo Self para transmitir a sua sabedoria, ok? Bacana essa reflexão, e eu ainda estou no meio do congestionamento ainda, eu tenho meia hora para chegar no consultório. Que o Self nos abençoe ricamente, abundantemente. Amém.